Marcos, capítulo 6. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, admiravam-se, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco todas as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto. Mas que calçassem alparcas, e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias. E diziam outros: é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: este é João, que mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo maniatado no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o, e de boa mente o ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina:
pede-me o que quiseres, e eu to darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João o Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João o Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Ele disse-lhes: vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? Ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde,
Estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam saravam. Marcos, capítulo 6. No relato seguinte, Marcos retoma a história propriamente dita desse serviço. Simplesmente, vemos Jesus lá rejeitado por um povo cego, não obstante o poder que ele tinha manifestado e que dava testemunho da glória da sua pessoa. Contudo, ele prossegue o seu serviço e envia os seus discípulos para que nenhum esforço deixe de ser feito, mas envia-os com o testemunho do julgamento que esperava aqueles que se tornassem culpados da rejeição da sua missão. Rejeição que, aliás, estava já em andamento. No entanto, o Senhor continua a dar provas, em misericórdia e em bondade, de que o Eterno, cheio de compaixão pelo seu povo, estava presente, até que por fim teve de preparar os seus discípulos para o resultado certo da sua obra, para a sua morte às mãos dos gentios, aos quais os principais sacerdotes o entregariam. Para os judeus, Jesus era o carpinteiro, o filho de Maria. A incredulidade deles detinha a mão proveitosa de Deus a seu respeito. Jesus prossegue a sua obra noutro lugar e envia os seus discípulos, ato que implicava a posse de um poder divino. Era ainda para Israel que a missão dele recebida os dirigia, e eles deviam pronunciar o julgamento contra o país de Emanuel, o país de Israel, como sendo uma terra poluída, onde o seu testemunho seria rejeitado. Deviam partir confiados na proteção amorosa de aquele que assim os enviava, e eles não teriam falta de nada. Ele era o Senhor soberano, que dispunha de tudo. Cristo pode não só comunicar bênçãos, como sendo ele próprio um canal de bênçãos, mas também conferir aos seus discípulos o poder de expulsar demônios. Os discípulos cumprem a sua tarefa. Esta passagem mostra de uma maneira notável a posição e a glória de Cristo. Ele é o servo. Para os homens, ele é o filho do carpinteiro. Neste novo serviço,
ele não toma nenhum lugar, cumprindo apenas o que Deus lhe tinha dado para fazer. Não pode fazer ali nenhum milagre por causa da incredulidade deles. Ele estava sempre pronto a servir, mas impedido de falar, limitado no exercício do seu amor, onde não se abria uma porta para dar entrada à sua influência. E a natureza, que julga segundo o que vê, nunca a abre. Somente onde havia necessidade, o seu amor, nunca cansado, atuava e devia atuar. O pequeno número de enfermos aproveitava de um amor que a ninguém despreza, porque o amor nunca busca os seus próprios interesses. Mas no verso seguinte, aquele que não podia fazer obras maravilhosas, porque o seu serviço dependia de condições divinas, com base nas quais Deus podia encontrar e levar a efeito as suas relações com os homens, a fim de se revelar a si próprio, confere agora poder aos outros sobre os espíritos imundos, um poder que é divino. Quem quer que seja, pode operar milagres, se Deus lhe der o poder, mas só Deus o pode dar. Eles de nada têm falta, porque Emanuel está ali, e anunciam o juízo, se a sua mensagem for rejeitada. O amor divino tinha feito dele um servo inteiramente dependente, mas o servo dependente era Deus em graça e em justiça. Mas todas estas manifestações de poder têm por efeito despertar a consciência do rei, que então reinava em Israel. E o evangelista abre para nós a história da oposição homicida das autoridades em Israel contra as testemunhas da verdade, versos 14 e seguintes. Herodes tinha mandado matar a João Batista para satisfazer a iniquidade de uma mulher que lhe agradava, iniquidade que ele partilhava com ela. Uma dança valia, para ele, a vida do profeta de Deus. Tal era o governador de Israel. Os apóstolos regressam. Jesus afasta-os da multidão curiosa e necessitada, indo para um lugar deserto. Mas a multidão segue-o. Jesus, rejeitado pelo país que amava, tem compaixão dos pobres, do rebanho, e manifesta em favor deles o poder de Jeová para os abençoar, de conformidade com o Salmo 132. Farta de pão os pobres. Tendo despedido a multidão, atravessa o mar a pé, andando sobre as águas. Junta-se aos discípulos e o vento cessa, uma figura daquilo de que falamos quando estudamos o Evangelho segundo Mateus. O trabalho dos discípulos estava feito, mas os seus corações, ainda muito endurecidos nessa altura, apesar de todos os milagres que tinham visto, esquecem esses milagres uns após outros. O Senhor prossegue a sua obra de bênção. Bastava tocar-lhe para serem curados. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.